Ô, Léo, você já pegou algum aluno e levou pra sua empresa, assim? Falou, não, esse cara é tão bom Não, porque a que eu minha vou empresa pegar ela é ele. pequena. Eu já levei pra eles pra darem curso, já pus de estagiário e tal, não sei o quê. Então minha empresa é pequena, então não comporta um outro engenheiro na minha Caralho, empresa. Mas eu já arrumei emprego pra muito. Mas, como eu falei, eu tô precisando de engenheiro de materiais agora, Pô, não tenho. empresa pequena, mesmo atendendo indústria automobilística, indústria... É porque com formação mecânica quem faz as coisas são as máquinas. Então, e lá eu preciso, como eu falei, é pequena, Aham. precisa de um engenheiro, que no caso sou eu. Isso é E eu não você. quero me demitir. Entendeu? Eu não quero me demitir. Então fico eu. Porque se você se demitir, você tem que pagar o seu acerto. Se você for pagar seu acerto, você vai Aí deixar sai- a sua sai empresa caro. endividada. E você não quer endividar a sua empresa, Sim. então você não se manda Eu embora. tenho 29 anos de carteira assinada. sai Aí, tá caro. vendo? Você não pode se mandar embora, vai Não ficar dá. caro. Você enxerga um futuro, assim, pra sua empresa? Porque hoje essa parada de nanotecnologia tá mudando tudo, né? Eu tava vendo uma parada de tubos de carbono. Tem uns nanotubo negócios- de carbono. Nanotubo de Nanotubo de carbono é carbono. muito legal, porque o carbono por si só é muito resistente, por isso que a gente usa a fibra de carbono. Por quê? Você pega, sei lá, certas ligações aí, ligação, sei lá, uma ligação, uma ponte de hidrogênio, uma ligação de Van der Waals, qualquer uma dessas ligações que você deve ter por volta de 4, 5, 7 joules por mol, você vai para ligação carbono-carbono, você vai para mais de 100 a força da ligação. Nossa. Então a ligação carbono-carbono é uma ligação extremamente forte, tá? E a gente tem na nossa estrutura, em pé, a gente tem um monte de ligação carbono-carbono, hidrocarbonetos e tal. A fibra de carbono, o que ela faz? Ele faz ligação só carbono-carbono, que é uma das ligações químicas mais fortes que a gente tem, e ele alinha todas essas ligações. Então eu tenho na direção da fibra todas as ligações mais fortes. É mais ou menos a ideia da celulose. A celulose você tem... Por que a árvore é tão resistente? Por que no Japão você tem uma planta chamada juta, que ela tem um caule desse tamanhinho, ela tem vários metros de altura, dá tempestade no Japão, tornado, e essa árvore não quebra? Porque ela tem uma estrutura de lignina, que dá resistência mecânica, dá dureza, é a madeira por si só, e ela é reforçada com a fibra celulose. É o princípio que a gente usou para fazer os compostos poliméricos. Uma prancha de surf a gente fez baseado na natureza. Eu falo isso para os meus alunos. Falo assim, gente, não fica procurando solução do nada. Olha para a natureza. A natureza ela tá aí há 4 bilhões de anos aí, só baseado na vida, criando coisa. Se olhar a realidade, a física, a natureza tá quase 15 bilhões de anos criando coisa. Tá? Então você tem, por exemplo... Eu vi eu tenho esse problema, eu vou abrindo parênteses, você esquece o que eu tô falando, mas beleza. Eu vi um trem-bala na Coreia, que eles estavam com... Esse trem-bala deu alguns problemas. Primeiro, ele era muito rápido. E o que acontece? Por que um carro 1000, um carro 1.0, ele dá 160 por hora, mas para eu dar 300 por hora, que é nem o dobro de velocidade, porque se um carro 1000 dá 160 por hora, um carro 2.0 devia dar 320. Mas não, se um carro 1000 dá 160 por hora, para eu dar 300 por hora, que não é nem o dobro, eu vou precisar de um motor 5.0, V12, 48 válvulas. Por que eu preciso de tanto mais... Por que eu preciso quadriplicar a potência para eu dar o dobro de velocidade? Porque você aumenta o atrito e tudo mais. Exatamente. São vários outros O fatores. atrito com ar varia com o quadrado da velocidade. Você dobra a velocidade, você aumenta o atrito em 4 vezes. Então você perde muito mais energia em alta velocidade. Na velocidade do trem-bala, o ar se comportar... Vou exagerar um pouquinho, mas para as pessoas entenderem. Todo mundo já fez isso. Você tá num carro, o carro tá 120 por hora. Você bota a mão por fora e fica assim, né? Você parece que você sente o ar, né? Você sente o ar levantando sua mão. E sua mão é pesada, né? Então, na velocidade desse trem-bala, o ar ele se comportava quase como um líquido. Parece que você tinha a resistência de um líquido. Então, como que eu vou fazer esse trem-bala atravessar um líquido? Né? Era muito atrito. Aí ele falou, bom, vamos pesquisar na natureza. Quais são os animais que são rápidos e passam pelo líquido. O que eles fizeram? Eles fizeram a frente do trem-bala igual do tubarão. E resolveu o problema. Entendi. Entendeu? Então eu falo isso muito para os alunos. A natureza já te dá um monte de solução. Olha para a natureza que ela te dá a solução. E aí eles tinham um problema com os vagões nessa velocidade, porque o vagão vibrava muito. Mas eu tenho a locomotiva e tenho esse vagão aqui vibrando, tá? Só que esse vagão aqui vibrando, ele é estabilizado pelo vagão que tá aqui atrás. Tá? Porque esse vagão segura ele, tira ele estabiliza, ele tira esse jogo do vagão. E este vagão, ele é estabilizado porque tá atrás. E esse estabilizado pelo que tá atrás. Tá, e o último vagão? E o último, Tá?
Então você tinha que fazer algum esquema na articulação, pra articulação não transmitir tanta essa Mandar um vibração. aerofólio nele. Não é ideia ruim. Não é uma ideia. Aumenta o efeito solo. Não é uma ideia ruim. É uma ideia muito boa, aliás. Mas eles trabalharam em cima da conexão entre os vagões. E aonde que eles foram buscar ideia pra fazer uma conexão? Eles copiaram a conexão que a gente tem no cotovelo. Caramba. Eles pegaram o mesmo sistema de conexão que a gente tem no cotovelo e usaram pra conectar os vagões. Então as soluções já estão aí. Entendeu? A natureza tá há quase 15 bilhões de anos testando coisas. Tá tudo pronto, é só olhar. E não adianta você querer pensar... Gente, eu às vezes eu quero morrer com meus alunos quando eu falo isso pra eles. Às vezes eu dou um problema pra eles que eu sei que eles não têm condição de resolver. Porque eu ainda não ensinei a base que eles precisam pra resolver aquilo. Só que eu acho legal que eles tentam. Aí eu dou um negócio pra eles que eles têm que resolver. Imagina eu chego pra você e falo assim, olha... O que você acha... Sei lá, fala assim, você acha que um átomo de cobre, ele vai ser intersticial ou substitucional numa liga ferrosa? Você nem sabe o que é intersticial ou substitucional, você não tem como responder essa pergunta. Então, eu não expliquei o que é intersticial, não expliquei o que é substitucional, e faço essa pergunta pro aluno. Aí eu acho engraçado que eles ficam assim pensando. E eu fico pensando, o que será que esse desgraçado tá pensando? Porque ele não tem como chegar nessa conclusão. Eu fico pensando, o que será que esse cara tá... Porque ele nem entendeu a pergunta, porque eu não dei a base pra ele entender, né? Então eu falo assim, do nada, não eu sei o que falo, tem um filósofo que falou isso antes de mim, mais inteligente que eu. Ele fala, do nada, nada vem. Eu tenho que tirar as coisas de algum lugar, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. E a natureza é um poço de referências. Então a natureza que a gente... A tecnologia que hoje eu uso para fazer uma prancha de surf, com resina e fibra de vidro, essa tecnologia eu tirei da natureza. Né? Eu tirei da juta. O cara olhava, porra, por que essa árvore tão fina e tão alta não quebra? Aí olhou essa estrutura, viu que a celulose estava dando resistência. Só que a celulose, você tem ligação para todo lado. Então, a ligação que está na direção da altura da árvore, ela está me ajudando. A que está perpendicular, não. Ela não me ajuda em nada, tá? Eu colocar uma coisa resistente aqui. É igual você pegar um papel... É que a gente não tem um... Deixa eu ver se tem um negócio que eu posso pegar. Ela não ajuda nem para reforçar, assim? Nada. Não? Até atrapalha. É o seguinte... Imagina que eu pego isso aqui e seja uma folha de papel. Se eu fizer uma trinca aqui, tá? Perpendicular ao esforço que eu vou fazer. Eu vou fazer um esforço nessa direção, eu faço uma trinca aqui perpendicular. Essa trinca vai diminuir a resistência desse material? Sim. Pra caramba, tá? Faço puta de uma trinca aqui no meio, vai... Na hora que eu começar a puxar, se isso é um papel, essa trinca já vai abrir. Agora, se eu fizer uma trinca paralela à direção do meu esforço, eu posso fazer a trinca de fora a fora, ela não diminui nada a resistência do material. A mesma coisa no reforço. Se o reforço de fibra tá paralelo à aplicação de força, ele contribui integralmente para a resistência. Se ele tá perpendicular, ele não ajuda em nada. Pelo contrário, ele tira a massa resistente da resina, né? Do material resistente, e ele diminui, ele pode até diminuir a resistência. Caralho. Tá? Então ele é ruim. E a fibra de carbono é uma parada similar, isso aí. A fibra de carbono, os caras pegaram, fizeram uma fibra com todos os carbonos na direção que você quer resistência. E aí o que acontece? Se eu pegar uma folha de papel, é que eu não tenho aqui pra demonstrar, mas se eu pegar uma folha de papel aberta aqui, tá? Tem uma... Ó, então um guardanapo. Tudo bem, vai me ajudar mais ou menos. Embaixo da mesa aí. Uma folha de sulfite? Aí, ó. Aí eu vi vantagem. Aí. Tá ótimo, vai ser experimento agora. Imagina o seguinte, essa folha de papel, ela tá amassada, então ela não me ajuda tanto. Mas eu ponho essa folha de papel aqui, ela não tem resistência a praticamente nenhuma compressão. Se eu botar aqui um peso qualquer, ela desmonta. Se eu pegar essa folha de papel e enrolar ela num tubo, a geometria cilíndrica é uma geometria de altíssima resistência mecânica. Eu coloco o meu celular que é muito pesado e olha aí, aguentou. É a mesma folha de papel. Exatamente a mesma folha de papel. Então eu faço isso com grafeno, que é uma folha de carbono, onde eu tenho para vários lados, que ela é uma estrutura hexagonal, então eu tenho para tudo quanto é lado de ligação carbono-carbono. Só ligação forte, só que ele é uma folha. Aí eu pego essa folha e eu enrolo como um tubo. E aí eu crio um nanoturbo de carbono. E aí isso é resistente pra cacete. Caralho, velho. Entendeu? Você vê que uma folha de papel... Ó, segura o meu celular aí, vê se ele não é pesado. Ele não é pesado pra caramba esse celular? Tá? E você viu que uma folha segurou ele? O que eu fiz? Mudei a geometria. É um outro campo que o mundo precisa desenvolver.
tá? Que é geometrias resistentes. Porque às vezes eu não preciso focar no material. Eu mudo a geometria da estrutura e eu faço ela ficar mais resistente. É que a gente não tem espaço aqui pra isso. Você é um cara... Eu sou um cara grande. E você é um cara bem maior que eu. Bem, né? Mas você também é fora do normal, né? Eu faço isso quando eu dou palestra, eu faço esse experimento. A gente falou de empurrar? De empurrar, te contei essa, né? Essa eu fiz com você? Não. Depois do negócio eu faço com você. Vê se eu vou tentar te tirar do lugar e você tenta me tirar do lugar, vamos ver quem empurra quem. O lugar que tá colocando a força ali, né? Colocando a força no lugar errado. Então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. A gente já tem estruturas resistentes, como as estruturas de estrelice espacial, que é o que a gente vê lá no aeroporto de Guarulhos. Você vê por dentro, são tipo tetraedros de metal. São o que a gente chama de treliça espacial. É uma estrutura de alta resistência mecânica. Vocês viram que o cilindro aqui é uma estrutura de alta resistência mecânica. Essa geometria cilíndrica descarrega a tensão nela mesma. Então é uma estrutura de alta resistência mecânica. Então quando a gente faz isso, associa a alta resistência, a alta energia da ligação de carbono a uma geometria de alta resistência, você consegue fazer coisas milagrosas. Mas você acha que dá pra descobrir alguma coisa ainda na geometria? Tudo já tá aí? Com certeza. Não, sério? Com certeza, acho que dá. Ainda tem alguma coisa pra rolar nesse sentido? Com certeza. Não é só uma variação de materiais, ainda tem estruturas que podem ser criadas. Apesar de todo o tempo que a gente está evoluindo, eu acho que hoje o poder computacional tem muito a contribuir para isso. Entendeu? Para criar essas geometrias diferentes, às vezes até nanogeometrias. A natureza, ela se comporta diferente microscopicamente e macroscopicamente. Entendeu? Então, então tem coisas que se comportam de um jeito macroscopicamente e de outro microscopicamente. Pô, e é caro para fazer um nanotubo de carbono? É bastante. Tanto que a gente não consegue produzir grafeno em grande quantidade ainda. Grafeno é uma coisa difícil. E a gente não consegue fazer uma folha assim de grafeno. São pedaços pequenos de grafeno também. Então é muito difícil usar para a indústria como um todo, porque a gente não consegue produzir em grande quantidade ainda. Grafeno é uma coisa recente. Eu acho que ele vai ter mais aplicações na indústria elétrica, eletrônica e ótica do que mesmo na mecânica, na parte de resistência mecânica, principalmente por enquanto. Porque mesmo o pessoal que está estudando, e não querendo, pelo amor de Deus, né, me achar que sou mais inteligente que qualquer pessoa, mas eu, como sou da área de materiais, e tem muita gente nessa área que é da área de física, eu sei que os materiais apresentam problemas que eu acho que esses caras não estão considerando do ponto de vista mecânico. Tá? Então eu sei que eles estão fazendo muitos cálculos baseados na perfeição. E o material ele não é perfeito. Entendeu? Então eu entendo que quando a gente fazer coisas maiores, como eu falei, as coisas macroscopicamente se comportam diferente de microscopicamente. Então, microscopicamente, os resultados de resistência mecânica são ótimos. Quando você fizer ele macroscopicamente, vários defeitos vão aparecer, que eu sei porque eles já aparecem em outros materiais. E é a análise que você falou, né? Quando você planeja ali dentro de um processo estritamente controlado, tá perfeito. Sim. Mas a hora que você expõe a qualquer outra situação que não está sob controle, vai mudar totalmente o resultado. Não, e nem isso, são coisas... Tem alguns defeitos que são naturais, que eles aparecem naturalmente no material. Os materiais metálicos, eles têm defeitos. Materiais metálicos, por exemplo, se eu pegar uma barra de aço, sei lá, desse tamanho aqui, tá? Sei lá, tem uma barra de... Isso aqui é até maior. Vamos pegar uma barra de aço de, sei lá, um cabo de aço, ou uma barra de 1/4 de polegada. Por volta de 6 milímetros. Ele deve aguentar umas 2,5 toneladas. Por quê? Porque ele tem vários defeitos, lacunas, discordâncias e tal. Se ele fosse isento de defeitos, quando eu pego o cálculo da resistência da ligação metálica, e eu faço o cálculo, dada a quantidade de átomos que eu tenho aqui, multiplico isso pela força da ligação e tal, esse material, em vez de aguentar 2.500 quilos, 2,5 toneladas, em vez de aguentar 2.500 quilos, eles deveriam aguentar 2.500 toneladas. Ele deveria aguentar 1000 vezes mais. Na teoria, ele aguenta 1000 vezes mais do que na prática. Porque ele tem defeitos, alguns que eu posso eliminar, como discordância, como contorno de grão, alguns eu posso eliminar, outros como lacuna não, são defeitos termicamente estáveis. A partir do momento que tem temperatura, eles existem. Então eu não consigo eliminar. Então um monte de coisa que precisa ser levada em consideração, como eu falei. E é uma coisa que eu não gosto nem de falar, porque a maioria das pessoas não dá nem porque é muito específico da minha área. Né? A pessoa não vai nem entender do que eu tô falando. Você já viu essa parada de motor quântico também? Pouco. Porque... As coisas que eu acompanho mais eu gosto muito dessa área de motores. Eu sei que você curte. Eu nem vi esse conceito, na verdade, ainda de motor quântico.
Não sei se você viu alguma coisa que vi talvez eu tenha que visto com é outro uma nome. parada bem moderna, assim, tipo, é o que descobriram Porque eu não por tô conseguindo nem último imaginar, em assim. nanotecnologia aí, que vem pra substituir Porque do o nanotecnologia... motor, a combustão, assim, sabe? Eu vi Nossa, falar que eu já isso vi sobre- vários casos, porque assim, tem alguns motores que eu não sei se é... Porque às vezes a gente vê com nomes diferentes. Tem os mais diferentes motores por aí, até de altas tecnologias. O motor de CubeR, que promete fazer uma dobra espacial pra gente viajar, entre aspas, a velocidades mais altas do que a luz. Entendeu? Então existe esse motor. Depois vai, tipo, abrir buraco de minhoca? Não. É um motor que vai dobrar o espaço. Então, em vez de... Pra eu chegar até aqui, eu tenho um limite da Sim. velocidade da luz. Né? Então, em vez de eu chegar até aqui, eu vou fazer com o espaço assim. Dobro ele. Foi o que eu imaginei, velho. Pra poder chegar. Então, por que chama motor de Alcubierre? Porque é um cientista que, inclusive, tá vivo, que, inclusive, é até relativamente novo. Porque quando se propôs esse motor para fazer dobra espacial, a princípio, o motor, para ele funcionar, ele ia ter que ter mais ou menos o tamanho de Júpiter. E Júpiter é um planeta pequenininho, né? O maior planeta do sistema solar. Né? E esse cara diminuiu o tamanho desse motor para o tamanho do motor de carro, mais ou menos. Que loucura. Né? Na concepção dele. Esse motor não existe ainda. Tá? Tem outros motores que se querem usar para espaço, que é tipo um motor de plasma. Que aí você vai dar alta energia para pequenas partículas. Então, em vez de você você fazer igual no foguete, você faz uma combustão lá gigantesca e você propele uma massa gigantesca para ele dar impulso para você ter a propulsão para o seu foguete, eu vou usar muito menos matéria, mas essa matéria com muito mais energia. Então ela vai sair com muito mais energia e eu consigo fazer o meu motor muito menor, porque ele vai precisar de muito menos massa. Então você tem várias propostas, mas na prática ainda a gente não tá vendo nenhuma funcionando. Esse mesmo motor quântico, pela verdade, eu não vi. Mas começa assim, né? Primeiras propostas. Sim, a gente tem que... Se você propõe, é assim que a ciência funciona. Se você propõe uma coisa, a gente vai testar. Algumas coisas funcionam, outras coisas não funcionam. Eu fico